Ok. Então, na oração intercessória, você dá a sua vida por aquela oração, por aquela situação. Ou você dá a sua vida em jejum, ou você, enfim, você fala, Senhor, olha aqui, pronto, aí não tem, então, Deus vai fazer mesmo, seja o que for, porque não há impossíveis para Deus. Deus vai fazer mesmo. Se você orar do jeito que você, do jeito que deve orar na oração intercessória, não há nenhuma situação que você não possa mover. Nenhuma. Você pode fazer o sol correr invertido. Entendeu? Ele pode rodar inverso. Você pode fazer o que você quiser na oração intercessória, né? Então é bom saber que você tem tudo na mão pela oração. Tudo que você quiser, você tem, né? Desde que você ore de forma conveniente, né? Moisés, o exemplo clássico de oração intercessória, né, foi quando Moisés intercedeu pelo povo, que o povo, quando ele desceu do monte, o povo tinha feito um bezerro de ouro, vocês se lembram, né? E o que Deus falou? Deus falou, Moisés, eu vou matar todo mundo aqui, e a gente começa com você uma nova nação. Vamos fazer, nós dois começa junto aí, não tem nada não, eu vou liquidar com todo mundo aqui. Aí Moisés falou, não, acho que esse negócio não está bem legal não. Voltou para o monte, né? E ficou lá 40 dias sem comer nem beber. Falou, eu não vou comer nem beber até que o senhor mude de ideia. Foi isso que ele falou para Deus. Eu não vou comer nem beber até que o senhor mude de ideia. No 40º dia, 40º dia de jejum, sem água, sem nada, Deus falou, eu vou ter que ouvir esse menino aí, porque ele não muda de ideia, não tem jeito. Não tem jeito. Aí Deus foi, mudou de ideia e não matou o povo. Quarto lugar, a oração de guerra. Essa oração, ela é uma determinação não é uma oração onde você está pedindo nada. É uma oração onde você está usando a sua autoridade em Cristo. Então, essa oração aqui é uma oração onde geralmente há um demônio envolvido. Geralmente não, sempre há um demônio envolvido na situação. Uma enfermidade, né? Na enfermidade sempre tem demônio envolvido, ou uma pessoa endemoniada, ou uma situação em que você vê que é uma situação que está, você vê que o demônio está amarrando uma bênção. Você sabe que é sua, tal, mas o demônio está amarrando aquela bênção. Então você determina, né? Eu determino que esse câncer saia em nome de Jesus. Você usa a sua autoridade como cristão, né? Essa oração aqui, ela é feita geralmente pelos cristãos mais maduros, que têm consciência da sua autoridade espiritual. Então, na medida que você vai crescendo, você vai tendo mais consciência da sua autoridade espiritual. E mais você vai fazer esse tipo de oração. Você sabe que tem aquela autoridade. Aí você faz, e aí as coisas acontecem, né? Quinto lugar. Oração em línguas. Há 4 tipos de oração em línguas. Nós vamos aprender isso semana que vem. Então, não vou falar nada porque semana que vem vai ser semana inteira só em cima disso aqui.
Ok? Posso pagar? Agora, todos os que estão aqui são obreiros nas suas igrejas. E eu creio que mais cedo ou mais tarde, todos que estão aqui vão ser ordenados pastores e pastoras. Agora, se você tem que tomar uma posição, uma decisão. Se você ainda não tomou, tome hoje, tome agora essa decisão. Um obreiro, um pastor, uma pessoa que está servindo na casa de Deus, precisa ter uma comunhão forte com esse livro todo dia. Todo dia. Eu diria, no mínimo 1 hora. Lendo, meditando, decorando, examinando. E orar pelo menos 2 horas. Hoje o diabo conseguiu gerar uma sociedade que anda cada vez mais rápido, né? Cada vez mais rápido. E nós acabamos entrando nesse ritmo da velocidade. E se você olhar de manhã tudo que você tem que fazer, não vai dar tempo de orar, nem de ler a Bíblia. Então, largue tudo e vai ficar com a palavra e com a oração. Largue tudo. Entendeu? Esqueça telefonemas, esqueça tudo. Eu moro numa chácara. E eu tenho um privilégio de que nessa chácara tem um monte. E lá é um mato e é um monte. De manhã, ó. Eu vou pra lá daqui a pouco. E amanhã cedinho tô subindo pra lá. Vou todo dia. Fico toda manhã lá. Não tem nada que me faz mudar esse plano. Não tem nada. Entendeu? Não tem se o Fernando Henrique ligar, não quer nem saber. Entendeu? Eu vou subir o monte de manhã e pronto. Tomo meu cafezinho e vou subir o monte. Porque esse é o meu trabalho. Eu tenho que ministrar. Eu faço isso o ano todo. Então primeiro eu tenho que ministrar a Jesus através da sua palavra e da oração. Então você que é obreiro, você que é pastor, largue tudo. Aquela visita urgente fica para depois. Primeiro fique com a palavra e com a oração. Depois você vai fazer o resto. Entendeu? A maioria dos pastores oram menos do que deveria. A maioria dos que eu conheço viajando por aí oram menos do que deveriam orar. Eu disse 2 horas como mínimo. Comece com 2 horas orando. Entendeu? Irmãos, nós trabalhamos nisso há muito tempo. Eu sei bem o que eu estou falando. Não tente fazer a obra de Deus se você não puder ficar 1 hora com a palavra e 2 horas com a oração diariamente. Chova canivete. Não tente, é fria. Arranje outra profissão. Mas se você é um obreiro, se você é um pastor, você saiba que você precisa orar
pelo menos 2 horas por dia. Comece com 2 horas. E vai para 3 horas, para 4 horas, para 5 horas. No nosso ministério aqui nós temos vários pastores que oram aí na média de 4 ou 5 horas todos os dias. Todos os dias. Então nós estamos falando de uma coisa da qual nós temos experiência pessoal. De sorte que você pode ficar aqui, receber a palavra, ser alimentado, receber uma boa estrutura para o seu ministério, uma estrutura na palavra, tudo. Mas se você não orar, se você não meditar na palavra, não ler a Bíblia, não decorar a Bíblia, não vai adiantar muita coisa não. Você vai ficar frustrado, vai passar a sofrer úlcera. Muito pastor por aí com úlcera do estômago. Muito pastor por aí consultando o cardiologista com pressão alta, com problema nas coronárias. Muito pastor por aí com problema nas vistas. Pastor consultando psicólogo, porque está cansado. Porque guerra cansa. Sabia? Guerra cansa. Então, o jeito, sabe qual que é o jeito? Semana que vem a gente vai contar para vocês o jeito, né? Ok, hoje o assunto é perdão. Vamos conceituar o que seja perdão. Mateus 6, por favor, todo mundo me ajude em Mateus 6, 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Não esqueça, irmão, que na vida espiritual sempre tem um se. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se perdoardes aos homens os seus pecados, as suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará. Até a salvação tem um se. Se creres. Se creres, você terá a vida eterna. Mas tem que crer. Tudo tem um se. O perdão não é uma coisa simples, não. E não é fácil perdoar. Entenda isso. Porque quando eu perdoo alguém, ou quando alguém me perdoa, quem perdoa sofre uma perda. Repita essa frase. Por isso que não é fácil perdoar. Deixa eu dar um exemplo. Como é que você chama? Eu devo R$100 pro Messias. Eu devo R$100 pro Messias. Messias, daqui um mês te pago. Ok, ele é meu irmão, meu amigo, tal, me prestou. Daqui um mês eu não posso pagá-lo, digo, Messias, me dá mais um mês. Ok.
Daqui 6 meses ainda não paguei o Messias. Chega um momento, o Messias fala: ah, você é meu amigo, tal, meu irmão em Cristo, faz o seguinte, paga não. Você anda numas dificuldades financeiras aí, eu te perdoo esses R$100. Ô Messias, muito obrigado, você é gente fina e tal, pá, né? O Messias me perdoou R$100. O que aconteceu com ele? Hã? Ele perdeu quanto? R$100. Não foi? Para me perdoar, ele perdeu. Esse é o problema da dificuldade de perdoar. Porque ninguém quer perder. É ou não é? Se você está jogando uma bola, você quer perder, não? Hã? Você quer ganhar. Na vida, a gente quer ganhar, não é? É ou não é? A gente quer ganhar na vida. E por isso a bolinha é bom, porque estimula você a ganhar, né? Você quer ganhar e não é errado ganhar, não. Não tem nada de errado você ganhar o jogo. Você jogou melhor, você ganhou o jogo, é tudo bem. Não tem nada de errado nisso. Desde que você não fez gol com a mão, tudo bem, né? Então, nós fomos há uma mente para ganhar. Eu quero ganhar. Eu não quero perder. Ah, mas irmão José, eu trabalhei, eu suei a camisa para ganhar os R$100. Agora você não me paga, cara. Ah, tem 6 meses que tu me deve, não paga. Vamos lá. Eu não posso mais. Por favor. Ah, eu acho que eu vou levar teu cheque no delegado. Quer dizer, é difícil perdoar. Não é todo mundo que chega lá, bate nas costas e fala: ó, não precisa pagar os R$100 não, cara. Tá tudo bem, nós somos irmãozinho mesmo, tal, tá na benção aí, pá. Isso não é comum não. Ou é comum? Não é de jeito nenhum, né? Então, o perdão, ele não implica em esquecer. A Bíblia diz que Deus esquece os nossos pecados. Mas a Bíblia não diz que eu tenho que esquecer os pecados do que o meu irmão pecou contra mim. Então, não implica em esquecer, implica em não cobrar a dívida. Implica, há uma ideia muito boa de perdão aqui em Colossenses. Colossenses 2. Tem uma ideia joia de perdão aqui. Quer ver? Vamos achar aqui. (13). Todo mundo, por favor. Colossenses 2:13. Todo mundo. Achou? E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Pronto. O escrito de dívida que era contra nós foi encravado na cruz. Acabou. Se você crê em Jesus, todos os seus pecados passados, presentes e futuros, tudo foi perdoado lá, foi encravado lá. Por isso é que nós temos salvação pela cruz. Perdão é isso aqui, ó. É cancelar a dívida. O escrito de dívida que era contra nós está cancelado. Paulo está usando aqui uma expressão que era comum na época, os escravos. Existiam os escravos temporários. Eles eram escravos por um tempo. Digamos que se nós estivéssemos no tempo do Império Romano, eu não paguei o Messias, ele tinha direito de me levar para a casa dele, ser escravo dele,
até que eu pagasse os R$ 100. Então ia para lá, ia lavar prato, limpar banheiro, capinar quintal, fazer tudo que ele mandasse, até pagar os R$ 100. Acabou de pagar os R$ 100, ele me dava um documento chamado escrito de dívida. E no documento estava escrito, estava carimbado, quitado. Se eu chegasse, vamos dizer, eu estou aqui em Montes Belos, se eu chegasse lá em Turvânia, o povo de Turvânia sabia que eu era escravo do Messias. Não, o que você tá aqui? Você fugiu do Messias, cara. Você é escravo dele, te conheço lá, já fui lá, já vi você capinar quintal lá para ele, lavar prato. Você estava devendo aquela dívida, você é escravo dele lá. Espera lá. Aí eu pegava o escrito de dívida, tá aqui, ó. Já paguei, cancelado. Ah, bom, você pagou, então tá legal. Então você tá livre. O escrito de dívida é isso. É um cancelamento da dívida, é um documento, porque muitos escravos sofriam marcas feitas pelos seus senhorios. Uma dessas marcas era o furo na orelha. Existiam outras marcas, mas uma delas, às vezes, tinha escravo que tinha um pedaço do dedo cortado, assim por diante. Mas uma das marcas era um furo na orelha, um tipo de furo na orelha. Então todo mundo que tivesse aquele furo era escravo. Mas eu já paguei minha dívida, porque o dia que eu cheguei lá, o Messias furou minha orelha. E eu fiquei escravo dele. Mas agora eu acabei de pagar a dívida. Mas não tem como ele costurar minha orelha porque ficou furado. Então ele me dá um documento. Esse é o documento que Deus nos deu. Está aqui o documento. O nosso escrito de dívida foi cancelado. Agora, para cancelar esse escrito de dívida, o que custou? Alguém pagou o preço, não foi? Quem pagou, né? Então, alguém teve que dar sua vida para que o meu escrito de dívida fosse cancelado. Então, o pai perdeu o filho e o filho perdeu a vida para que o nosso escrito de dívida fosse cancelado. Então, irmãos, quem perdoa, cancela a dívida. E quem perdoa sempre tem uma perda. Por isso não é assim tão simples perdoar, não. Agora, está escrito que se eu não perdoar aqueles que me devem, o Pai também não vai me perdoar, não. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Todo mundo, por favor, me ajuda lá. Apocalipse 2:5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não venho a ti, e removerei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Aqui há mais alguns elementos relativos ao perdão. Primeiro lugar, nesse versículo, eu tenho: lembra-te de onde caíste. Lembra-te. De onde caíste. Isso aqui é muito sério. Lembra aquele dia que você matou aquela pessoa? Lembra aquele dia que você estuprou aquela moça? Lembra aquele dia que você roubou seu patrão? Lembra aquele dia que você assaltou o banco? Lembra aquele dia que você mentiu? Lembra.
Para lembrar, eu uso a memória. Eu tenho aqui um computador extraordinário. Tudo fica gravado aqui. Lembra-te. Eu não estou falando de salvação. Você já é salvo. Estou falando para pessoas salvas. Mas que precisam lembrar de onde ele caiu. Onde ele pecou. Você precisa lembrar. Para quê? Lembra-te de onde caíste. O que mais diz o versículo? Arrepende-te. Segundo lugar, arrepende-te. Olha aqui, ó. 200 vezes a Bíblia diz para a gente lembrar de alguma coisa do passado. Então não é um assunto tão simples assim, não. Porque o Espírito Santo 200 vezes na Bíblia, ó, lembra o que aconteceu com você. Porque, irmãos, olhe para mim. Eu preciso fazer do meu passado uma lição para o meu futuro. Eu preciso aprender com os meus erros. E com as minhas quedas. Há um ditado chinês que diz assim: não tropece 2 vezes na mesma pedra. Você tropeçou naquela pedra? Tire do caminho, meu irmão, senão você tropeça nela de novo. Afaste aquela pedra do seu caminho. Senão você vai meter o dedão lá e vai arregaçar a unha de novo. Lembra-te. Então, primeiro você se lembra. Depois você se arrepende. Não basta, irmão, me perdoa. Espera lá. Não é bem assim, não. O arrependimento é uma mudança de atitude. Não adianta você falar que se arrependeu se você não mudou de atitude. Entendeu? Em relação àquela situação, me perdoa, irmão. Ok. Eu quero saber se você mudou de atitude em relação a isso. Deus quer saber se você mudou de atitude em relação àquela situação. Arrependimento é isso. É a mudança de atitude. Não basta você ficar sentido, meio como que com remorso. Não basta isso não. Eu sempre dou esse exemplo porque aconteceu comigo, né? E ilustra o fato, qualquer fato do passado, né? Eu me converti. Eu tinha 17 anos quando eu me converti. E quando eu era assim, tipo 12, 14 anos, eu morava na cidade, eu era filho de um fazendeiro, mas eu morava na cidade, lá em Goiás Velho, uma cidade aqui, antiga capital do estado. E naquele tempo não tinha ainda as televisões em casa, né? Eu não sou tão antigo assim não, hein? Vou fazer 36 anos agora esses dias, né? Então ainda não tinha televisão, mas tinha cinema. E no cinema passava, sábado, filme do Zorro, seriado do Zorro, e filme de Tarzan. 13, 14 anos de idade, dá para perder, não? Imperdível.
filme do Zorro, ele põe aquela máscara, aquele chicote, aquilo ali era um negócio tremendo, fantástico aquilo, não podia perder, não, Tarzan, aquele cipó, né? De jeito nenhum, né? Então o que eu fazia? Apesar de que meu pai era fazendeiro, meu pai falou, você tem que entrar na luta para ganhar dinheiro. E meu pai estava certo. E ele não me dava dinheiro para ir no cinema. O que eu fazia? Eu vendia bolo de arroz. Tabuleiro na cabeça, bolo de arroz. Uma vizinha da frente fazia bolo de arroz. De manhã, de madrugadinha, 5 da manhã, o bolo de arroz estava pronto, enchia o tabuleiro, aquele tabuleiro de madeira, de bolo de arroz. Eu punha na cabeça e saía para a rua. Ganhava 20% da venda. Era... Então, bolo de arroz quente, bem quente. Irmão, não ficava vendia tudo. Vendia banana na rua, tudo no tabuleiro. Vendia